pais queridos, nesse vídeo eu quero continuar com vocês o sermão que nós iniciamos em um vídeo anterior. Santificação, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Nós então estamos pensando em Romanos capítulo 6, já meditamos do verso 1 até o verso 7. Nesse vídeo nós partiremos do verso 8 ao 14 e diz assim: Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bom, para que a gente possa continuar, é importante a gente recapitular as lições que nós aprendemos no nosso sermão anterior. Nós vimos então do verso 1 ao verso 4, seguinte lição: nós morremos para o pecado. Isso é um indicativo, isso é um fato. Em segundo lugar, nós vimos do verso 5 ao verso 7 que não somos mais escravos do pecado. Esse também é um indicativo, é um fato. Agora nós veremos, nesse nosso sermão, uma terceira lição que parte do verso 8 e vai até o verso 11. Devemos nos considerar mortos para o pecado. Aqui já não é mais um indicativo, é um imperativo, tem força de ordem. Devemos nos considerar mortos para o pecado. E por fim, a nossa quarta e última lição, ela partirá do verso 12 ao 14. O pecado não mais nos dominará. Temos mais um indicativo, mas nós veremos que do verso 12 até o verso 4, nós teremos aqui 4 imperativos, 2 negativos e 2 positivos. Mas antes da gente iniciar, esse tema, santidade, é um tema que sempre me interessou. Eu sempre li bastante literatura sobre o assunto, principalmente literatura puritana. O que dizer daquilo que Joe Owen falou sobre santificação, sobre como lidar com o pecado, Samuel Bolton, sabe, o próprio Jeremiah Burroughs. Nós temos muitos livros clássicos falando sobre santidade, sobre santificação, como lidar com a tentação. Agora, nos parece que esse é um tema atualmente meio desgastado, não tão popular assim. Mas eu acredito que você que está me ouvindo há de convir que nós devemos, mais uma vez, falar sobre esse tema com total seriedade. Tentar colocar esse tema novamente nas vitrines, por assim dizer. Lutarmos novamente para que as nossas igrejas pensem a santidade ao Senhor como algo bastante sério. Bom, para a gente começar essa nossa reflexão, eu separei um texto, um trecho do livro Santidade, escrito pelo Bispo Riley, isso lá no século XIX. E é muito interessante porque aqui o Bispo Riley vai fazer uma crítica à espiritualidade dos seus dias. Nós veremos então que o problema que nós vivenciamos hoje, sabe, de um baixo padrão moral, de uma negligência muito grande em relação ao tema da santidade, de uma série de controvérsias que acabam tomando a atenção dos cristãos, isso não é algo do século XXI. Nós vemos isso também no século XIX. E nesse livro, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, o Bispo Riley ele relatou problemas semelhantes. Ele diz assim: desde muitos anos, eu tenho profunda convicção de que santidade prática e a inteira consagração a Deus não são suficientemente seguidas pelos crentes modernos. A política, a controvérsia, o espírito do partidarismo ou mundanismo têm corroído o cerne da piedade, vivem muitos dentre nós. O assunto da santidade pessoal tem retrocedido lamentavelmente para o segundo plano e o padrão de vida tem se tornado dolorosamente baixo em muitos círculos. Irmãos, essa é a nossa realidade. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas nós cremos em Deus, que através da leitura da sua palavra, da meditação nas Escrituras Sagradas, o Senhor pode vivificar esse tema novamente em nossos corações e nos ajudar a levar esse tema a sério.
Bom, por isso que eu peço que você pense nesse texto, mas esteja em frequente oração, para que esse assunto, a seriedade desse tema, seja mais uma vez despertado em nossos corações. Vamos então para o nosso texto. A nossa terceira lição, como nós dissemos, do verso 8 ao verso 11, é a seguinte: devemos nos considerar mortos para o pecado. O texto diz: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não terá mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Bom, vamos começar com algumas expressões importantes. Morremos com Cristo e com Ele viveremos. Irmãos, essa expressão ou essa afirmação do apóstolo Paulo tem implicações profundas para a nossa vida. A ideia é que a nossa morte com Cristo, ela não apenas garante nova vida no presente. Isso é um fato. Nós não temos dúvida disso. Nós desfrutamos de nova vida no presente, no aqui e no agora. Mas a nossa morte com Cristo tem implicações escatológicas também. Pelo fato de morrermos com Cristo e ressuscitarmos com Cristo, isso também nos garante vida futura e eterna. E a ideia basicamente nas palavras de John Stott, é que vida nova em Cristo é uma ressurreição antecipada. E ressurreição é uma vida consumada. Quando o apóstolo Paulo, portanto, diz que se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, a ideia é que nós começamos a viver hoje em Cristo uma vida que nós desfrutaremos para a eternidade. O poder da vida ressurreta de Cristo opera em nós. Mas ele continua dizendo: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez e a morte não terá mais domínio sobre ele. Irmãos, o que o apóstolo Paulo nos ensina é que ao ressuscitar dos mortos, Cristo ele venceu definitivamente a tirania da morte. Cristo ele ultrapassou para sempre os limites da sua jurisdição. E o resultado é que Cristo não pode morrer outra vez. Pela ressurreição, Cristo desferiu um golpe fatal na morte. A morte morreu na morte de Cristo, parafraseando o título da literatura puritana. Agora veja, isso teve implicações profundas sobre a nossa vida. Porque agora no verso 11, o apóstolo Paulo ele vai aplicar aos cristãos aquilo que aconteceu a Cristo. Ele diz a partir do verso 11, da mesma forma. Note que agora o apóstolo Paulo ele vai aplicar a experiência de vida dos cristãos, aquilo que aconteceu com Cristo. E ele diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, a ideia é que se eu morri como Cristo e em Cristo para o pecado, eu morri uma única e definitiva vez. O padrão de Cristo também serve para mim que estou em Cristo. E se eu ressuscitei com Cristo e em Cristo, eu ressuscitei uma única e definitiva vez. A ideia é que eu não posso morrer e ressuscitar novamente. Essa é uma obra definitiva. Irmãos, isso tem implicações profundas para a nossa vida, porque isso significa que a nossa salvação ela é definitiva. Hoje eu desfruto de nova vida com Cristo. Isso significa que se o padrão de Cristo se aplica a mim, porque eu estou em Cristo, eu não posso voltar a morrer novamente, para que eu novamente torne a ressuscitar. Não, a ideia é que isso implica que a nossa salvação ela é definitiva. E essa salvação definitiva nos dá base segura para nós lutarmos contra o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, considerem-se mortos para o pecado. Eu morri uma única e definitiva vez. A minha morte para o pecado quebrou o vínculo que eu tinha com o pecado que outrora era o meu Senhor, era o meu soberano. A morte então rompe esse vínculo. Então eu experimento essa ressurreição em Cristo, desfruto de nova vida, e isso é uma obra definitiva. Por isso que nós encontramos aqui, irmãos, da parte do apóstolo Paulo, um forte imperativo. Considerem-se.
Você não deve especular que você deve ter a opção de se considerar morto ou não para o pecado caso você seja um cristão. Essa é uma ordem. Nós encontramos aqui um imperativo. Você deve se considerar morto para o pecado, porque isso de fato aconteceu. Você já não é mais escravo do pecado. Você, por obediência a Deus, por crer no verdadeiro evangelho, você deve se apropriar desse imperativo. E por obediência ao Senhor, deve se considerar morto para o pecado. Essa é uma obra definitiva. Cristo morreu, uma vez por todas, como diz o apóstolo Paulo aqui. Mas agora nós vamos para a nossa quarta e última lição. O pecado não mais nos dominará. Do verso 12 ao 14 nós encontramos o seguinte: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vejam, os imperativos, como nós afirmamos, eles têm força de mandamento, são ordens. E agora, do verso 12 ao 14, nós encontramos 4 imperativos. Os 2 primeiros são negativos e os últimos 2, eles são positivos. Vamos vê-los. Então, primeiro imperativo, não permitam, é uma ordem. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos. Veja, irmãos, o pecado ele é percebido por Paulo como um senhor. Ele exercia autoridade sobre as nossas vidas. Nós vivíamos em seu reino, dentro do seu território, debaixo da sua influência, mas nós morremos. Nós morremos definitivamente para o pecado, como nós vimos anteriormente. O vínculo de autoridade foi completamente quebrado. Nós nos tornamos escravos de outro Senhor, a saber, Jesus Cristo. Isso significa que hoje nós podemos nos rebelar contra o nosso antigo Senhor. A ideia do apóstolo Paulo ao afirmar, ou ao ordenar, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos, nos traz a ideia de que nós precisamos assumir uma séria oposição diante do pecado. Irmãos, isso é sério. Nós não podemos brincar, tolerar, flertar com o pecado. A ideia é que nós não podemos permitir que o pecado continue dominando sobre os nossos corpos. Hoje nós temos essa possibilidade em Cristo, de nos rebelarmos contra o pecado, de não aceitar mais a sua forte influência, o seu domínio sobre os nossos corpos. Mas nós precisamos assumir uma posição de enfrentamento, de luta contra o pecado. Parece que aqui nós encontramos um pouquinho na nossa experiência dentro da igreja brasileira, alguns reflexos daquilo que o Bispo Riley ele criticou no seu livro Santidade. A orientação do apóstolo Paulo, ou o que nós encontramos aqui, esse imperativo é não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos, mas parece que tem cristãos que não levam isso a sério. Parece que os cristãos, eles acham que eles podem flertar, eles podem, de alguma forma, lidar com o pecado de uma forma diferente dessa apresentada pela Escritura Sagrada. Por isso o padrão de moralidade na igreja brasileira é tão baixo. Não permitam, essa é uma ordem. A ordem que o apóstolo nos dá é que nós devemos assumir uma postura de oposição real e hostil contra o pecado. E o objetivo é que ele não domine os nossos corpos mortais, fazendo com que a gente obedeça os seus desejos. Então você que me ouve deve assumir essa posição de oposição frequente contra o pecado. E o objetivo é para que você não mais submeta as influências do pecado sobre as nossas inclinações passionais. Mas nós encontramos aqui outro imperativo negativo. Não ofereçam os membros dos seus corpos como instrumento ao pecado. Olha que interessante, o John Murray, ele citou o Lightfoot, um exegeta também no Novo Testamento, mais especificamente desse livro de Romanos, e ele aqui nos dá uma percepção muito interessante sobre esse texto. No grego, instrumento significa armas. E a ideia aqui é que o pecado é tido como um soberano,
que exige serviço militar da parte dos seus súditos. Irmãos, ceder ao pecado, portanto, é se colocar à disposição do mal para fazer parte de uma terrível guerra de destruição moral. Ceder ao pecado, oferecer os membros dos nossos corpos ao pecado, é então nos colocarmos à disposição do mal para fazer parte desse terrível exército de completa destruição moral. Nós queremos fazer parte disso. Nós queremos fazer parte dessa degradação moral, dessa terrível corrupção moral. Se nós não queremos fazer parte disso, esse imperativo, então, lhe cabe nesse momento. Não ofereçam os membros dos seus corpos como instrumentos ao pecado. Não se ofereça como instrumento para o mal. Não ofereça os seus braços, as suas pernas, os seus ouvidos, os seus olhos, os seus lábios como instrumento para o pecado. A nossa vida inteira deve ser de absoluta e total consagração ao Senhor. Note a força desses dois imperativos. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos. E segundo, não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado. Mas lembra do nosso conceito de santidade lá no nosso primeiro sermão? Santidade, então, tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo é afastamento do pecado. E o aspecto positivo é conformação a Cristo, consagração a Deus. Aqui agora o apóstolo Paulo nos mostra dois imperativos positivos. E ele vai dizer, agora ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E o quarto e último imperativo é ofereçam seus corpos a Ele como instrumento de justiça. A ideia aqui, irmãos, basicamente, é que agora nós vivemos como cristãos dentro da realidade de um outro reino. Nós fomos resgatados da terrível realidade de um reino parasita, maléfico, tirano, que exercia profunda influência sobre os nossos desejos, sobre o nosso próprio comportamento. Mas agora nós somos trazidos para um reino de graça. Portanto, nós devemos oferecer os nossos corpos ao serviço do único e soberano Deus. E assim como no passado, os membros dos nossos corpos eram oferecidos como armas, instrumentos para o pecado, agora o meu corpo deve ser completamente oferecido a Deus para o seu serviço, para a sua glória. Então agora eu devo me consagrar totalmente a Deus. A minha vida ela deve ser usada para o louvor da sua glória, em total afastamento do pecado e conformidade a Cristo. E agora o apóstolo Paulo encerra dizendo, pois o pecado não mais os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Esse é o segredo, ou melhor, nós encontramos aqui o segredo da suprema libertação do pecado. Irmãos, note a força desse indicativo. O pecado não mais nos dominará. Essa é uma verdade do Evangelho que nós devemos crer pela fé. Poxa, pastor, mas eu tenho lidado com alguns pecados que eu não consigo vencer. Sabe, é mais forte do que eu. Quando menos espero, já disse, já me comportei daquela forma, agi assim. Não há possibilidade de vitória. Há possibilidade de vitória. E a força dessa vitória está na nossa união com Cristo. Porque Cristo morreu e ressuscitou. E nós morremos e ressuscitamos com Cristo, o nosso representante, o nosso cabeça federal. Porque hoje nós desfrutamos do poder da ressurreição de Cristo em nossa vida. Há possibilidade de vitória sobre o pecado. Porque nós não temos mais vínculo com o pecado. Ele já não é mais o nosso Senhor, o nosso soberano. Aquele que exercia profunda e total autoridade sobre a nossa vida. Nós não temos mais vínculo com o pecado porque morremos. Então a verdade do Evangelho é que o pecado não mais o dominará. Nós devemos crer nisso. Na nossa luta pessoal contra o pecado, nós devemos nos lembrar dessas verdades. Nós devemos fielmente nos lembrar dessas verdades do Evangelho. E quando o apóstolo Paulo diz, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça, a ideia, irmãos, é que a lei é insuficiente para redimir e libertar. Porque esse não é o seu papel, mas a graça de Deus em Cristo, ela é totalmente eficaz em nos libertar dos grilhões do pecado e nos dar a verdadeira liberdade por meio de Cristo Jesus. Eu quero concluir lembrando as lições dessa nossa mensagem, juntando as duas mensagens, os dois sermões. Em primeiro lugar, nós morremos para o pecado, isso é um fato. Segundo, não somos mais escravos do pecado, isso é um fato. Devemos nos considerar mortos para o pecado, essa deve ser a nossa atitude. E, em quarto e último lugar, o pecado não mais nos dominará. E o que essas expressões nos ensinam? Quero concluir com uma frase de John Stott. Que devemos relembrar
ponderar, compreender, registrar essas verdades até que elas se tornem parte integrante da nossa mente em um retorno à antiga, de tal forma que um retorno à antiga vida seja algo inconcebível. Para o cristão regenerado, o simples contemplar a possibilidade de uma volta à vida não regenerada deveria ser tão inconcebível quanto um adulto querer voltar à infância. Uma pessoa casada querer voltar a ser solteira, ou um prisioneiro liberto considerar a sua volta à prisão. Pois a nossa união com Jesus Cristo rompeu com a nossa velha vida e nos comprometeu com uma vida totalmente nova. E entre essas duas vidas coloca-se o batismo, como uma porta de entrada entre dois cômodos, fechando-se para um e abrindo-se para o outro. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela essa palavra que nós lemos, por esse texto tão precioso, tão rico, que é Romanos capítulo 6. O que pedimos ao Senhor, ó Deus, é que nos ajude a nos apropriarmos dessas verdades. Nós temos lutado contra o pecado. Em alguns momentos temos algumas experiências frustrantes. Em outros momentos nós usufruímos de vitória. Mas nos ajude a lutar contra o pecado com as armas que o Senhor nos oferece. Nos ajude a crer pela fé, Pai, que nós morremos para o pecado. Nos ajude, Pai amado, a crer pela fé definitivamente, Pai, que não somos mais escravos do pecado. Que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. E que o pecado ele já não mais nos dominará. Nos abençoe, nos ajude, Pai amado, a lutar com as tuas armas. É assim que oramos em nome do Senhor Jesus. Bom, eu quero também pedir para você não esquecer de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, isso ajudará o nosso canal a crescer, e de também compartilhar essa mensagem com amigos, com familiares. Que Deus te abençoe e até uma próxima.